Vamos lá, vamos começar falando da história do Bulldog, que é fundamental para a gente entender como que o Bulldog chegou aos dias atuais do jeito que ele é, né? Existem muitas ilustrações e pinturas, né, na época que retratam as origens da raça. Eu vou mostrar aqui apenas uma. A gente tem um Bulldog um pouco mais atual aqui à frente. E ali ao fundo, se vocês repararem bem, são cães um pouco mais pernaltas, que estão praticando o esporte para o qual ele foi criado, que era o bull baiting, ou seja, uma rinha de cães contra touros, né? Daí o nome da raça, Bulldog. Falando em nome, tem um microfonezinho só que eu estou ouvindo, não sei se é o do Vitor. Eu acho que é o Vitor, eu vou avisar, tá? Então, falando ele deve estar tentando ajudar outras pessoas que estão querendo entrar, né? Vamos lá. Então, falando em questão de nomenclatura, lá para os anos de 1600, se falava em Bandog, né? A raça foi primeiro conhecida como Bandog. Tanto é que em algumas outras raças, Mastiff e tal, esse nome também aparece. Já em 1630, se fala pela primeira vez da nomenclatura Bulldog, tá? Ou Old English Bulldog. Mas vamos falar aqui do Bulldog. Tá? Sempre com esse mesmo intuito, um cão de rinha que lutava contra touros, eventualmente lutava contra ursos e também cães contra cães. Ainda sobre essa ilustração, a gente repara exatamente como que o Bulldog se portava. Ele era um cão, ele vinha praticamente rastejando e atacava sempre visando a cabeça e os chifres do touro. Tá? Era a maneira dele de ataque. E o touro, por sua vez, se defendia com cabeçadas, com chifradas, muitas vezes lançando os cães longe, né? Um esporte muito, obviamente, sanguinolento, não precisa nem explicar, tanto é que era chamado de The Blood Sport, o esporte de sangue, né? A primeira tentativa que surge de se... eu estou me estendendo um pouco mais porque a gente só tem esse slide aqui sobre a história, tá? Depois a gente vai dinamizar mais. A primeira tentativa que surge de se banir o esporte sangrento é de 1802, ou seja, a gente dá um salto ali de 1630, né, da nomenclatura Bulldog, a 1802. 1802 é a primeira tentativa que é fracassada de se banir o esporte, tá? No governo da Grã-Bretanha. Em 1835, ou seja, 33 anos depois, finalmente surge um ato contra a crueldade animal que proíbe o blood sport, tá? Os bull baitings, as lutas de bulldogs em praça pública, com apostas, com torcida, aquela coisa toda que a gente consegue visualizar nessa imagem. Então, 1835 é a proibição. Essa proibição, claro, foi muito bem vista, né, para nós que amamos os animais, mas, em contrapartida, ela iniciou um declínio, né, nos bulldogs. A popularidade da raça caiu vertiginosamente, né, e apenas 30 anos depois, em 1865, os criadores entusiastas da raça fazem uma tentativa de reerguer a raça, já com exposições de beleza de conformação, tá? E criam o primeiro clube, tá? 1865. 5 anos antes, mais ou menos, 1860, já havia um trabalho dos criadores em modificar um pouco esse visual que a gente vê aqui atrás para o visual que está aqui à frente da imagem, né? Ou seja, um cão mais atarracado, focinho mais curto, e o mais importante também, uma mudança de temperamento da raça. Evidentemente que era um cão agressivo, feroz,
né? Muito valente. E aí começa a haver uma mudança de personalidade da raça, com o cão que a gente conhece hoje, extremamente dócil. Tá? Também de 1865, é o primeiro padrão do Bulldog, muito conhecido pelos criadores, chamado de Philocon. Tá? É a primeira tentativa de se escrever um padrão. Esse primeiro clube durou pouco tempo, 2, 3 anos, mas logo em seguida surgiu um novo clube. E, enfim, vamos passar aqui. Temos mais uma imagem histórica. Trata-se de um quadro, tá, de Abram Cooper, de 1817, chamado Crib and Rosa, Crib e Rosa, em português, tá? Que nada mais é do que o nome dessas duas cadelas que aparecem no quadro. Então, na história do Bulldog, essa imagem, este quadro, é o mais importante de todos, tá? É o mais emblemático. Volto a dizer, 1817, porque essas duas cadelas representavam exatamente o tipo, o padrão da raça naquela época. Tá? Aí muita gente pode perguntar, mas Carlos, tão diferente, né, do Bulldog que a gente conhece hoje em dia. Quando eu fiz a apresentação teste para o Vitor, ele falou, nossa, parece um boxer. Mas se vocês repararem bem, a linha de dorso aqui já é muito semelhante, se não idêntica, à do Bulldog atual, certo? Então, as características já existiam ali. A própria orelha, em rosa, não é exatamente a que a gente tem hoje, mas já semelhante, né? Então, é um quadro muito importante. Como o Abram Cooper ele era um professor de artes, obviamente com alunos, esse quadro teve muitas cópias, né? Não necessariamente falsificações, mas também... Então, em alguns livros, você encontra ele com diferenças de tonalidades, algumas diferenças pequenas, sutis, mas o quadro original ele já esteve de posse, ironicamente, do AKC. Depois ele foi vendido para um criador espanhol, que muitos aqui conhecem, Alfred Lobre, já falecido. Inclusive, quem quiser procurar no YouTube, tem um vídeo que mostra esse quadro de posse do Alfred Lobre, é um vídeo de 2010. Só botar lá Crib and Rosa, Edition of Lux, que era o canil do Alfred. Quem aparece também no vídeo era o criador italiano, o Moreno, né? Que ele... Moreno Maltagliati, né? Acho que é esse o sobrenome dele, Maltagliati, que ele explica em inglês a história do quadro. Aliás, o Moreno também, já falecido recentemente, vítima do Covid, né? Mas esse quadro, então, pelo que eu sei, ele está para ser leiloado atualmente e ele retrata a raça em 1817. O Bulldog hoje, aí já é uma imagem de uma fêmea atual, né? Dá um certo choque aí na gente pelas diferenças, mas, como eu disse, questão de linha de dorso, a própria orelha, ainda guardando alguma similaridade com aquela imagem. Aparência geral, eu não vou ler o texto todo para não ficar uma coisa maçante, mas temos aqui um cão, inclusive de criação nacional, tá? Criação do meu amigo João Ricardo, que está aqui nos prestigiando, árbitro também. Então, tem algumas palavras aqui em negrito, atarracado, cabeça maciça, mas é importante dizer que o padrão, na sua última revisão de 2010, ele incluiu algumas palavras para atenuar tudo que pudesse ser exagerado. Então, quando se lê aqui que o focinho é largo, grosso e levemente inclinado, ou aqui embaixo, o corpo é razoavelmente curto, são palavras que vieram justamente para mostrar que no Bulldog nada deve ser exagerado, que vai comprometer a simetria geral do cão, né? Então, a primeira compreensão que nós temos que ter da raça é que não existe porque tem uma cabeça enorme, porque o corpo é impressionante, o peito é larguíssimo. Não.
O Bulldog ele é um cão compacto, é uma palavra que define muito bem a raça, é um cão poderoso, mas é um cão de porte médio, é um cão em que nenhuma característica deve se sobrepor às demais. Tá? Então, isso é uma coisa muito enfatizada no padrão que nós temos. Aqui temos a imagem de dois cães. Eu queria fazer um breve agradecimento ao Albert Cavalcante, que acho que está aqui conosco na live, que foi quem me ajudou com essa parte técnica de montar e de selecionar algumas fotos para a palestra. Então, temos dois cães que são cães que já estão aposentados das pistas, mas muito vitoriosos, para marcar aí a diferença de um macho e uma fêmea. Só a gente fazer um rápido histórico. Essa fêmea vai aparecer mais algumas vezes nos slides. Ela é uma fêmea que, há uns 4 anos atrás, foi vencedora de grupo na Westminster. E esse macho, também americano, ele é recordista de especializadas no mundo, entre todas as raças. Ele tem quase 100 vitórias de especializadas. Eu, inclusive, dei para ele uma dessas vitórias, acho que a 95, ali uma das últimas da carreira dele. É um cão, portanto, muito vitorioso, para a gente ver exatamente o Bulldog atual. Isso aqui, hipertipo, over, ou como os americanos falam, overdone, é o exagero que eu falava ali antes. O que a gente não quer. Toda vez que aparecer esse xizinho aí no vermelho, lembrando o que a gente não quer, né? Então, por que é importante se falar disso? O Bulldog que muitos de nós, entre os quais eu me incluo, a gente se apaixonou, aquele Bulldog do cartoon, o Bulldog do Tom e Jerry, né? O Bulldog que a gente vê muito representado em filmes, ele era um exagero, né? E então todo esse exagero não tem nada a ver com o Bulldog que a gente cria, com o Bulldog que a gente quer ver em exposição, tá? São cães que infelizmente, se hoje a gente jogar uma dessas fotos numa rede social, num Facebook, vão receber muitas curtidas dos leigos, vão achar lindos, maravilhosos, mas nós que somos árbitros, criadores, entusiastas da raça, temos que estar sempre mostrando o correto. Ou seja, o Bulldog não tem nada a ver com isso aqui. Nada a ver. Se você acha que isso aqui é correto, apaga, que nem a gente fez aqui, o Vitor disse para a gente apagar o cache do computador, apaga o cache do seu cérebro e recomeça. Isso aqui é totalmente errado, até porque são cães que não denotam saúde, né? Uma preocupação muito grande que nós temos. Esses cães aqui, sem substância ou com pouca substância, seria mais correto dizer, é o oposto, é o extremo oposto também o que a gente não quer, né? O Bulldog, como a gente já viu, são cães compactos, com volume, né? Então, isso aqui são cães, ao que me parece, já adultos, né? Então, não tem desculpa para eles não terem uma maior massa muscular. Temperamento da raça. Como eu falei ali na parte histórica, a raça tem que ser exatamente o oposto da sua imagem, né? Enquanto a gente vê um cão, como esse cão branco aqui, com cara de poucos amigos, né? Ele é exatamente o oposto. É um cão extremamente dócil, que se dá muito bem com crianças, né? Eu sou suspeito aqui para falar, porque são meus filhos nas fotos. Meu filho vai ficar bravo, porque ele hoje está com 20 anos de idade. Então, é uma foto antiga, mas justamente para mostrar o quanto que eles são dóceis com crianças. É claro que, pelo peso do Bulldog, você não vai deixar com uma criança pequena de 2, 3 anos. Aqui estamos falando de crianças eles deviam estar aí com cerca de 7 anos, 8 anos. Então, é diferente, porque é um cão pesado e que, às vezes, não tem noção desse peso. Mas, enfim, é um cão extremamente dócil, ao contrário daquele cão que a gente viu lá no início dos Bull Baitings. Também não vou ler aqui para não ficar cansativo, né? E como se diz aí, uma imagem vale por mais do que 1000 palavras. Essa parece uma ilustração, né? Bastante realista, de uma cabeça que seria perfeita, né? A cabeça do Bulldog poderosa, enfim, proporções excelentes,
vocês reparem que existe uma distância grande dos olhos até a orelha. Isso é um dos indicativos sempre de uma boa cabeça, de um crânio com bom comprimento. A distância de uma orelha até a outra também é outro indicativo, né? Aqui no meio, aquele sulco que corre até a ruga. A ruga também vejo uma ruga de um tamanho bom, de um tamanho normal para grande, mas ainda dentro do que a gente quer, né? Sem exagero, sem atrapalhar a narina. E uma mandíbula poderosa aqui. Teve um risco aí. Não sei se sumiu já. Se foi de propósito do Vitor ou da Clarice. Mas, enfim, uma cabeça que representa... E voltando ao padrão, as palavras utilizadas hoje no padrão, todas são para reforçar esse formato quadrado, né, da cabeça, mas vejam bem, finamente enrugada, ou seja, com poucas rugas, né? Muita gente durante muito tempo associou o Bulldog com excesso de ruga. Isso é totalmente errado. O Bulldog tem uma quantidade sutil de rugas, né? Enfim, vamos adiante. Um crânio, né, do Bulldog, mostrando o quanto é ímpar essa raça, né? Projetado, evidentemente, porque a mandíbula é de um cão prognata, né? Então, e mostrando justamente o comprimento do crânio, que é uma dessas características fundamentais da raça. Aqui é uma imagem bastante antiga, de um Bulldog antigo, de qualquer maneira, mostrando essa projeção de mandíbula, a cabeça vista de frente. Novamente, eu vou usar aquela fêmea que eu tinha mostrado antes para vocês. Volto a dizer, ela já está aposentada, enfim. O que a gente pode ver aqui dessa ilustração? Eu não sou muito fã, às vezes, de algumas ilustrações, porque na ilustração dá a impressão de uma cabeça muito enrugada. Não é o que a gente quer, né? Mas é difícil representar isso em desenho, eu concordo. Então, características da cabeça: ampla e quadrada, né? Fica bem claro aqui no desenho e na foto do que é uma cabeça ideal. Aqui no caso, lembrando que é uma fêmea, tá? E só recordando que eu deixei passar batido, naquela imagem da cabeça inicial, que é um desenho, uma pintura, é o cão Pugilist, que é um cão icônico da Grã-Bretanha, enfim, de mais de um século atrás, e considerada ainda hoje uma cabeça muito próxima da perfeição. Agora, a cabeça vista de lado. Novamente temos aqui, vou até citar o nome dela, porque depois ela pode entrar com um processo contra nós, direitos de imagem. Brincadeira. É a Annabelle. E se vocês reparam justamente isso, de lado a cabeça do Bulldog, o quanto que ela tem um comprimento, né? Novamente, essa distância dos olhos para a orelha, uma distância bastante grande, né? A projeção aqui da mandíbula, muito semelhante ao desenho, né? A ilustração do Bulldog ideal. Ela está um pouco mais aqui em atenção, então a orelha não está perfeitamente em rosa, mas é uma orelha em rosa. Afinal, ela parece que está atenta ali ao próprio fotógrafo. Novamente, vamos ver exemplos de cabeças erradas para a gente compreender melhor a correta, né? Então, são dois tipos de erros, né? Aqui eu comeu ali um pouco, mas acho que seria incorrect layback. Layback é uma dessas palavras, é um vocabulário inglês que se usa no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, justamente para determinar esse perfil aqui da cabeça, né? E esse é o shelf, ou seja, de gaveta, tá? É um formato indesejado, tá? Aqui a foto embaixo corresponde ao formato shelf, que para muitos pode passar batido, um olhar menos treinado, um olhar mais desatento, considerar que é uma boa cabeça. Não é uma boa cabeça, é um layback totalmente errado. O segundo, outro layback errado, né? Outro perfil errado, é o nosy, ou seja, o narigudo. Na foto fica fácil aqui de ver também, tem um narizinho saltado. Porque o layback visto de lado, ele é 45 graus.
né? Muitas vezes a gente vê o juiz botando a mão para acompanhar ali o layback. Carlos, é realmente necessário botar a mão para ver se o layback acompanha os 45 graus? Eu diria que não é necessário, mas alguns juízes lançam mão desse artifício, às vezes até para ser uma forma de demonstrar para o público, né, fazer uma linguagem corporal de que ele está checando o layback do cão. Então, fica esse narizinho proeminente. Um detalhe, esse cão aqui da foto, ele não tem uma ruga muito grande. Então, o que acontece às vezes é o cão ter uma ruga maior que disfarça o fato do nariz estar ali meio que saltado. Tá? Agora, um olhar mais atento de um criador, de um árbitro, às vezes até acontece do juiz levantar um pouco a ruga, justamente para tirar essa dúvida se o narizinho está na posição correta ou não, né? Se o focinho é saltado ou não. Mais duas cabeças erradas que, novamente, para um olhar não muito treinado, podem passar batida, podem não ser vistas. A primeira é dish face, né? Que é uma cabeça, um formato côncavo, né? Muito claro, tanto na ilustração acima como na foto abaixo. O pontilhado aqui do layback, vocês veem que tem um côncavo. Então, por mais que na foto abaixo você, num primeiro momento, a pessoa possa pensar é uma cabeça grande, é uma cabeça vistosa, esse formato é errado, totalmente errado. Por último aqui, talvez seja a cabeça que mais engane, né, a nós árbitros ou as pessoas, ou os criadores que não estão tão acostumados, né, ainda estão começando. É o short head, a cabeça curta. Ou seja, vendo essa ilustração aqui, de todas que nós vimos erradas até então, talvez a que mais se pareça com o bulldog ideal, né? O layback, inclusive. E a mesma coisa com a foto aqui de baixo. Um cão que parece ser um cão saudável, bonito, uma boa orelha em rosa, mas ele tem a cabeça curta, o crânio dele é curto. Tá? Reparem que a distância que eu falava dos olhos para a orelha não são tão grandes assim. Né? E a explicação principal para isso é a própria mandíbula, né? O turn-up of jaw. Né? Ele não tem um turn-up poderoso, então acaba que fica um crânio encurtado. Tá? Outro defeito em que nós temos que estar muito atentos. Novamente, uma comparação do que seria a cabeça correta com um short-headed. Né? A ilustração também deixa claro, são cabeças parecidas, porém não iguais. Um com o crânio correto, longo, né? Com essa mandíbula projetada, e o outro com a cabeça curta. Ele é encurtado. Então, se olhar rápido as duas imagens abaixo, as duas fotos, volto a dizer, pode parecer que são iguais. Acho que está bem claro que não são. Vamos à trufa. Péssima, muito ruim, ruim, boa. Aí está escrito bom, mas seria boa, né? E excelente. O que estamos falando aqui agora? A abertura das narinas. É uma coisa tão importante hoje em dia e que também passa muitas vezes despercebida para criadores, expositores, árbitros, entusiastas. Porque as pessoas olham o cão e não vão reparar a narina. Passem a reparar. É muito importante. Saúde, hoje e sempre, é a nossa bandeira principal. Então, o primeiro ali, péssimo, você vê que é uma narina totalmente fechada. Né? E já no excelente é o oposto. Você vê ali o buraco aberto, facilitando, claro, a respiração do cão. Para se ter uma ideia, eu vou fazer um adendo aqui rápido, se a Clarice me permite, citando aqui o AKC, que não é o que nós seguimos, mas no AKC, no padrão, eles têm como um guideline, como um guia, uma pontuação. Ninguém julga, nem no AKC se julga por pontuação, mas eles têm para que as pessoas tenham noção do quanto que valeria cada parte do cão, né, se a gente fosse analisar por pontos. E a trufa, acreditem ou não,
é a que tem a maior pontuação. São 6 pontos de um total de 100, que seria o Bulldog ideal. 6 pontos são dedicados à narina. Então, isso é uma maneira da gente entender do quanto que é importante essa questão. Ainda falando de trufa, jamais da cor fígado, vermelha ou marrom, né? Também fazendo o adendo de que mesmo uma narina preta, ela idealmente deve estar toda pigmentada. Tá? Vou até aproveitar a deixa de falando de pigmentação, porque tem algumas coisinhas do padrão que não estão todas aqui nos slides. Então, na parte de perguntas, a gente pode entrar em alguma coisa que tenha passado, mas assim, até para não ficar uma coisa muito cansativa. Mas ainda falando de pigmentação, enquanto a da narina é uma exigência, né? Primeiro que isso aqui, essas cores estão erradas, mas a preta ser pigmentada, já a dos olhos não é uma exigência do padrão. A pigmentação abaixo dos olhos é, na verdade, uma preferência nossa. Fica mais bonito? Fica mais bonito, né? Lembra, a gente sempre faz a comparação com uma maquiagem de mulher, né? Acho que um rímel, né? Uma coisa que realça, mas não é uma exigência do padrão, tá? A pigmentação dos olhos. Da narina, sim. A ruga sobre a narina, caso presente, inteira ou incompleta, nunca deve afetar negativamente ou ocultar os olhos ou a narina. Tá? Isso aí também faz parte da última mudança que foi feita no padrão, 2010, reforçando o quanto é indesejado essa ruga enorme que se vê aqui. Né? Esqueçam ali o canino de fora, aquilo ali é outro defeito. Mas se fixem na ruga, uma ruga enorme que chega a cobrir a narina. Então, é evidente que ela vai afetar a parte da saúde do cão. Isso, volto a dizer, estou sendo repetitivo, mas todos os exageros são totalmente mal vistos pelo padrão. Né? Não queremos exagero. O segundo cão já é um cão que a gente bate o olho, já vê que é um cão pouco saudável, né? E vê que a narina e o excesso de rugas na testa também atrapalha muito os olhos. São olhos ali que eu me atrevo a dizer que são doentes, que têm aqueles problemas todos que a gente conhece, de entrópio, de ectrópio, enfim. Então, é um excesso de rugas que causa problemas de saúde. Então, somos totalmente contra isso, por mais que, infelizmente, faça sucesso no Facebook, mas é totalmente errado. Temos que educar as pessoas contra isso. Essa imagem chega a me dar uma ânsia, né, de vômito. Coitado do cãozinho, não tem culpa de ter um criador irresponsável por trás, ou alguns criadores irresponsáveis, e um público ignorante que acha isso bonito. Se eu tirar os meus óculos, talvez eu ache que isso aqui é uma toalha vermelha jogada. Não, é um cão com excesso de rugas, os olhos mal conseguem abrir. Eu reparo até já talvez aqui um pouco um lacrimejamento, falei certo? Porque os olhos não conseguem abrir, né? E uma ruga gigantesca, um horror, coitado do cão, volto a dizer, uma tragédia. Lábios. Que alívio ver um bulldog saudável, né? Um cão que a gente bate o olho e vê que está dentro do padrão. Também é um cão de muito destaque, né, nas exposições. Lábios grossos, largos, pendentes e profundos, cobrindo completamente as laterais da mandíbula, mas unindo-se ao lábio inferior na frente. Dentes não visíveis. Tá? Eu sei que às vezes existe uma tendência das pessoas quererem enxergar aqui, olha, tem um branquinho no dente e tal. Claro, ele com a boca fechada não deve mostrar, né? O padrão é claro quanto a isso, não deve mostrar os dentes, mas é evidente que um cão que tem uma projeção de mandíbula, ele está mais sujeito, às vezes, em determinados momentos, a mostrar alguma coisa de dente. Isso aí talvez seja polêmica, uma das polêmicas, né, Clarice, que a gente comentou, que você comentou no início, mas vamos abordar um pouco mais à frente. Tá? Então, mais um belo exemplo de cabeça, agora um macho,
a distância aqui dos olhos para a orelha. Vamos em frente. Maxilares e dentes. Então, mais uma vez, temos uma imagem aqui que o meu amigo Albert escolheu, né, para representar uma mandíbula poderosa. A mandíbula é outra dessas características que são marcantes, né, uma trademark da raça, né? Você identifica o tipo, né, a tipicidade do animal. Uma mandíbula larga, né? Vamos lá. Esse aqui talvez seja um dos slides mais importantes da palestra, né? É justamente indicando, tanto na ilustração acima como na foto, que a mandíbula deve ser um U invertido, a mandíbula correta, né? E o que se vê muito em pista é o V invertido de baixo, aqui da foto e do desenho de baixo, né? Uma mandíbula muito pobre, né? Estreita. O que acontece? O que eu até brinquei com a Clarice aqui no outro dia, comentando. Qual desses dois cães teria chance de mostrar algum dente, né? E ela prontamente disse, não, o de cima, com certeza. Ele tem uma mandíbula poderosa, né? E por isso que existe uma possibilidade eventual de mostrar alguma coisa de incisivo. Eu não estou falando do canino, né? Justamente porque ela é uma mandíbula muito projetada, que tem o turn-up correto, né? Tem essa volta, ela é larga, ela é maciça, ela é típica da raça. Por que às vezes pode acontecer de um juiz se enganar e achar que o de baixo é certo? Porque é uma mandíbula pobre que, em hipótese alguma, vai mostrar dente, né? Ela está bem fechada, essa boca, mas não é o que a gente quer. É uma mandíbula, é o V invertido. Lembra aí, talvez, um bulldog francês, né? Enfim, não é bulldog inglês. Tá? Então, falando de tipo, manter sempre em mente a mandíbula poderosa, o U invertido. Ainda sobre dentição, vamos olhar a parte de cima, porque a parte de baixo se refere à torção de mandíbula, né? Acho que está muito claro. Uma mandíbula aqui no primeiro momento, aqui ela certa, reta, encaixada, e o outro com uma torção, né? Em cima é a posição dos caninos e dos incisivos, né? Os 6 incisivos ali. É difícil em bulldog, né? Falando agora em off aqui como criador, ter os dentes super retos, né? A gente vê muito os dentes irregulares, mas no mundo ideal seriam retos. E vejam a posição aqui reta. Quando ele faz esse arredondado, que muitos popularmente chamam cachimbinho, né? Fica aquela boquinha assim, é um cão prognata, tá? E fica inclusive a dica para quem é criador e que está nos assistindo, é uma forma de se ver um filhote, não tão novo, mas já ali na sua faixa ali de 4 meses de idade, conferir como é que está a boca dele. Se ele está com esse arredondado, provavelmente não vai ser uma boca ideal quando ele crescer. Tá? Então, desde filhote já se pode observar isso, né? Tudo bem que o filhote ele passa por uma transição, por um crescimento, né? E pode melhorar, sem dúvida, mas também pode piorar, né? Esse é o grande problema. Então, essa boquinha arredondada, formando ali o tal cachimbinho, é péssimo, tá? Vamos fugir disso. Embaixo a torção. Aqui, novamente, são imagens de torção de mandíbula, tá? Nessas duas aqui, à minha esquerda, vocês reparam que a própria língua está caída para um lado, tá? Isso é uma boa dica para se observar sem precisar abrir a boca do cachorro. Aquele cão que bota muito a língua para um dos lados já é um indicativo de que há uma torção ali, tá? Assim como também o cão que bota a língua de frente, né, para fora, é um indicativo de um prognatismo excessivo, tá? Então, assim, pode ser até um prognatismo ligeiramente excessivo, ele já vai começar a botar a linguinha de frente para fora da boca, muitas das vezes, né? E a mesma coisa em relação à torção de mandíbula, né? O encaixe não é bem feito, ele vai um pouco para o lado.
e então essa linguinha começa a pender para um lado. Na ilustração, se mostra não só a torção, como também uma coisa que acontece, que é chamada em inglês de wry face, ou seja, a cara do cão também é wry, também é torcida, também ela não é simétrica, né? Então, acho que é um ponto aí bastante importante. Isso aqui é um vídeo que eu espero que funcione. No nosso teste aqui funcionou, que seria uma maneira correta, né? Pelo que eu sei, existem aí umas 3 maneiras, usualmente, de se abrir a boca de um cão, mas seria a maneira correta de abrir e mostrar a dentição. Vamos ver se funciona o vídeo. Vamos lá. Está até meio câmera lenta, mas justamente para a gente ver uma boca correta, com bom encaixe. Como eu falei ali, os incisivos, eles até chegam a se unir ali, 2, formando os 6 incisivos, mas para um bulldog tá bem alinhada os incisivos. E a forma de se abrir a boca, acho que ficou bem claro para todo mundo, né? Não precisa repetir. Vou dar um pause aqui e vamos à frente. Olhos, também a posição dos olhos, novamente vou usar aqui a Anabel como exemplo, a estrela da nossa apresentação, em relação à narina. Tá? Acho que está bem claro. Essa é a posição correta. Se vê, às vezes, os olhos abaixo, né? ou praticamente igualando a posição com a narina, seria uma cara errada, né? Uma posição errada de olhos. E se vê, muitas vezes, os olhos acima, né? Formando quase que um triângulo ali entre o nariz e os olhos. E é que a gente fala assim, no popular, como parecendo um rosto humano, né? Fica uma expressão humanizada, quando os olhos são muito acima da narina. Então, vamos manter aqui na nossa mente. Antes que eu me esqueça, porque eu não sei, como estamos falando de olhos, os olhos seriam os mais escuros possíveis, pretos ou escuros, né? Infelizmente, acontece muito na raça de aparecerem olhos, às vezes, castanhos, tal. Às vezes, só quando está no sol a gente consegue ver, mas assim, os olhos têm que ser escuros e de frente, olhando de frente, vocês reparem nessa foto, sem mostrar a parte branca, né? Aqui se vê muito de leve, né? Claro que se o cão está um pouco de lado, a parte branca vai aparecer, mas de frente ela não deve aparecer. Os olhos incorretos, né? Slanted eyes, que seriam orientais, né? Meio puxadinhos ali. Droopy eyes, que são os olhos caídos, né? Com uma pelancazinha. E nesse droopy eyes vai aparecer muito, apesar da ilustração não estar mostrando, a parte branca, né? Quando ele é caidinho. E o almond eyes, amendoados, né? Olhos amendoados, todos errados, né? Os olhos têm que ser redondos. Vamos às orelhas. Posição das orelhas. Vocês reparam que eu já tinha chamado a atenção da distância. Elas estão aqui na mesma altura, né? Elas são inseridas altas, mas estão na mesma altura aqui do topo da cabeça, do occipital. Né? O que é o occipital? É o cume da cabeça, né? É o ponto mais alto. Então, elas estão aqui no desenho aqui pontilhado, aqui, as orelhas em rosa, né? Mostrando o pavilhão interno, né? Da orelha. Em rosa, essa é a orelha correta. É claro que a gente não está falando de um boneco. Então, o cão ele tem momentos, como eu falei ali da foto, que a cadela podia estar em atenção, se vê muito em foto de pódio, se joga uma isca. Para bulldog não é ideal jogar isca justamente por isso, porque ele tem a tendência de jogar a orelha para frente. Mesmo que ele tenha uma orelha correta, pode não sair tão bonita na foto de pódio, que é a foto que a gente tanto espera ali, que é um coroamento do nosso trabalho, né? Então, é claro que existe isso. O que a gente faz como criador, falando um pouco do aspecto de criação?
eventualmente se usa uma cola específica para ajudar a orelha a ficar na posição em rosa. Essa cola, ela não faz milagre, ou seja, ela não vai corrigir uma orelha errada e transformar numa correta, tá? Ela é simplesmente um incentivo para que a orelha ganhe aquele formato em rosa, tá? Às vezes você tem uma ninhada numerosa, os filhotes brigam uns com os outros, às vezes o filhote estava já com a orelha ficando em rosa, aí vem o outro lá, o irmão puxa para frente, não, você não vai ficar com a orelha em rosa, você vai ficar feio. Puxa, tal. Então, a cola é utilizada para isso. Os filhotes que eu vendo para os meus clientes, mesmo que eles tenham um destino de pet, eu faço questão de entregar o filhote com as orelhas corretas. Às vezes até colado, eu explico o que é aquilo, porque o cliente às vezes tem dificuldade de entender, acha que vai ser uma coisa que vai machucar o filhote, nada disso. Porque eu acho que é importante, nós somos defensores da raça. Mesmo a pessoa que adquire um pet, ela deve ter o cão mais próximo possível do padrão. O padrão ele não existe por um capricho lá dos britânicos de 200 anos atrás. Tudo tem uma razão no padrão. A orelha em rosa, ela muda totalmente a expressão do cão, né? Ou melhor, ela contribui para uma expressão correta. Nós vamos ver a seguir as orelhas erradas. Aquilo ali destrói um cachorro. Às vezes você tem um ótimo exemplar com a orelha errada, o cachorro não serve nem para pista, né? Então, por isso que eu sou tão enfático de se entregar filhotes. Infelizmente, eu vejo muitos criadores que não estão nem aí, que eles estão preocupados em receber o dinheiro da venda do filhote e entregam um filhote com a orelha caída. E bastava ter tido um mínimo de cuidado, né, de colar uma vez que fosse, que esse filhote teria orelhas corretas para o resto da vida. Seria um bulldog muito mais típico. Agora, claro, tem momentos, o cão em atenção. Vou até contar uma história rápida aqui. Uma vez eu fiquei enfatizando isso muito para um cliente e falei, olha, se por acaso a orelha não ficar na maneira certa, você vai me mandando foto e tal, a gente cola de novo, tal. Era uma pessoa aqui do Rio. E aí ele me ligou preocupado, falando, olha, a orelha está caída, tal. Eu falei, não, tudo bem, a gente cola de novo, mas está caída em que situação? Né? Ela está direto caída? Né? Ele, não, é só quando ele se abaixa para beber água e comer. Então, assim, eu falei, não, aí tudo bem. Porque de tanto eu falar o quanto que é importante a orelha estar em rosa, o cliente já estava assim, surtando. Mas é só um exemplo. Vamos lá. Aqui vamos falar das erradas. Essa é a Prick. Ela está em pé ali. Virou um bulldog francês, praticamente. A tulipa, né? Ou voadora, orelha em tulipa, também muito comum no bulldog. A primeira Prick é um extremo difícil de ver. Agora, a tulipa, infelizmente, acontece e é horrível. Em botão, né? Ou envelopado, ou envelope, como alguns chamam. Até, evidentemente, a gente está aqui com participantes de Portugal, da Espanha, de outros países. Provavelmente, em cada lugar vai ter uma denominação diferente, mas é em botão, que também é uma coisa que ocorre muito. Talvez seja um dos defeitos mais comum e destrói com a expressão do cão. Fly away, que é uma voadora também ali. Você vê que essa aqui, além de tudo, a inserção dela ali não está boa, né? E a high set, que é exatamente isso. Vocês percebem que a distância de uma para outra está parecendo mais o Mickey, né? É muito próxima. Quando a gente já falou aqui que o ideal é elas estarem bem afastadas. Então, são as terríveis orelhas, que é uma coisa tão importante na expressão do cão. Vamos ao pescoço. Pescoço de comprimento moderado, grosso, profundo e forte, bem arqueado atrás, com alguma pele solta, grossa e enrugada na garganta, formando pequena barbela de cada lado. Essa pequena barbela de cada lado são duas, né? Em inglês é dewlap, né? Que é essa barbela muito sutil. Aí vai uma dica também para os apresentadores, para os handlers, né? Às vezes eles enforcam muito o cão, tanto na apresentação como também numa foto de pódio,
e acabam tira essa barbela totalmente, que é uma coisa prevista pelo padrão, então modifica muito a expressão. Ou tem aqueles que enforcam demais e criam, aí muda a posição das orelhas, né, na cabeça, cria também umas rugas que não eram para existir. Então isso é muito importante, a gente está falando também do handling, né, da maneira que o cão é apresentado. Às vezes o cão é correto e com uma má apresentação ele se torna errado. Pescoço muito curto, não queremos isso. E o excesso de pele. Novamente, tudo que é excessivo é errado, né? É um cão extremamente enrugado, sucesso no Facebook, provavelmente, mas se o seu cão é assim, ele tem que ser castrado. Ele não deve reproduzir, tá? Se você acha muito legal ter um bulldog enrugadão, a partir de hoje você vai aprender que, infelizmente, não é legal. Vamos ao tronco. Linha superior, top line. Então, ficou ótima essa montagem e volto a agradecer o Albert, espero que seja ainda presente, que compilou aí essa comparação da ilustração. Vocês reparem que até as rugas ali da ilustração aqui, duas pequenas rugas, são idênticas à da foto, que representam um top line de uma fêmea ideal, tá? Também, outra dessas palavrinhas do vocabulário bulldoguístico, digamos assim, é o roachback. A gente chama o top line, a linha de dorso, a linha superior do bulldog, de roachback. Não me pergunte por quê. O Zé Luiz, eu sei que está louco para me perguntar por quê que é roachback, porque roach é barata, né? Então, essa etimologia eu vou ficar devendo. Mas representa bem... Eu já falei da mandíbula, né? A linha de dorso é outra dessas características marcantes da raça bulldog. Como reconhecer que aquele cão é um bulldog? É uma linha de dorso ímpar, que ela começa aqui baixinha, depois ela sobe, atinge o auge no lombo e depois desce novamente até ali a cauda. Então, é outra dessas características muito importantes. Há cães que têm uma boa linha de dorso parados, depois, quando se movimentam, perdem essa linha de dorso, o que é ruim, evidente. Então, é uma característica muito desejada, muito buscada pelos criadores e que deve ser preservada. Vamos às erradas para a gente entender melhor. Dorso. O dorso reto, tá? Muito comum na raça, infelizmente. O dorso de camelo ou acamelado, né? Que vocês reparam pela ilustração, é mais fácil até de ver, que ele sobe na hora errada, ele desce também de uma forma diferente daquela primeira ilustração. E o dorso selado, também extremamente comum, que é um cão, como o nome diz, né, tem abruptamente, né, a linha de dorso desce. Como tudo está interligado, normalmente são cães que têm uma frente muito aberta, né? Então, aquela frente aberta já revela um cão selado e que algumas pessoas também no passado valorizavam, achavam muito legal e que é totalmente errado. A gente não quer isso, né? Ou seja, nunca nenhum exagero. Falando em off aqui, que ninguém nos escute, desses 3 defeitos, eu, como criador e árbitro, o que menos me incomodaria seria o primeiro, o dorso reto. Claro que ninguém quer uma mesa. Tem bulldogs que são uma mesa que só falta você pedir uma toalha, uns copos e servir um salgadinho. A gente não quer isso. Mas desses 3 é o que menos me incomoda se tivesse que escolher um defeito, né? Claro que a gente quer o dorso típico da raça, tá? Eu acho ele mais fácil de consertar, inclusive, na reprodução. Mas há retos e retos também, como eu disse. O dorso curto, forte e largo nos ombros. O corpo visto de cima é o formato de uma pera. Acho que o desenho e a foto são autoexplicativos. É outra característica também que hoje em dia
tem se visto pouco, tem se perdido esse formato, tem se visto cães que são mais como se fosse um retângulo, né? É uma maneira de se ver o cão de cima, de entender justamente essa morfologia do bulldog, né? Que a frente ela é maior que a traseira, né? Ela é mais larga. Por que a gente diz, quando se vê um bulldog de frente, né? Se ele estiver bem armado, você consegue ver os posteriores por dentro. É justamente por causa desse formato em pera, né? Se o cão não tivesse formato em pera, já não vai se conseguir ver tão bem os posteriores, falando isso visto de frente, né? O peito é largo, proeminente, profundo, costelas bem arqueadas para trás, peito redondo e profundo, bem descido entre as pernas, né? Ou seja, a gente não quer um peito raso entre as pernas dianteiras, costelas não planas nas laterais, mas bem arredondadas, né? Aquele formato de barril, que é outro termo também que a gente utiliza informalmente. Então, essa é mais uma fêmea, dessa vez não é a Anabel, é a Isabel, quase xará, representando aí a ilustração do bulldog correto, das proporções corretas. Duas frentes aí que eu acho que dispensam também comentários, são estreitas, né? Horrorosas. O cão ainda por cima ali meio achinelado na primeira foto. Muito estreitas. Não é uma característica da raça. A raça não deve ter uma frente assim estreita. A linha inferior e ventre, o ventre é retraído e não pendente. Mais uma vez, uma foto muito feliz, identificando isso ao lado da ilustração do bulldog ideal. Ok? A linha inferior. Cauda é outro tema polêmico. Alguns exemplos aí de caudas corretas. Por que é polêmico? A cauda, cada vez mais, a gente tem prestado atenção nas caudas, porque ela está ligada à saúde do cão, né? Acho que não é novidade para ninguém que a cauda é uma continuação da coluna vertebral do cão. Então, claro que tem a ver com saúde. Quando se fala também de um cão com uma cauda invertida, um cão anuro, enfim, a gente está falando de higiene também, né? Então, por isso que essa parte da saúde, que é um tema em voga. De qualquer maneira, o que às vezes aflige os criadores, e aí eu me posiciono também, né, por esse lado, é que às vezes, em julgamento em pista, se dá uma atenção muito grande à cauda e se esquece o resto do cão. Então, tudo, sempre, as palavras de ordem vão ser equilíbrio, bom senso, né? Então, a cauda é, sim, uma parte importante, ela é, sim, deve ser observada, mas é claro que um cão que eventualmente não tenha uma dessas caudas corretas, né? E também não seja uma cauda extremamente errada, não seja extremamente punido. Ela tem um peso, esse peso deve ser aplicado no julgamento, mas sempre com parcimônia, né? Ou seja, o juiz tem a tranquilidade de analisar os exemplares como um todo. Mas esse cão tem uma cauda maravilhosa, super correta, bem inserida, baixa, comprimento ideal, essa aqui do meio, então, bem retinha, né? Que seria o ideal, tal. Ótimo. Só que e o resto do cão? É isso que a gente tem que ter sempre em mente, porque um cão, só porque tem a cauda correta, não deve ganhar de outros cães só por causa disso. Ele deve ganhar no todo, né? Então, esse é o adendo. A gente vai, claro, voltar a falar sobre isso logo mais. Então, as caudas corretas, fotos aí que acompanham, né? A cauda solta do corpo, enfim, para baixo, bem inserida, com as suas variantes aí, né? Caudas imperfeitas, vamos lá. A primeira é alegre, né? A cauda acima da linha do dorso, não pode, né? Não pode, não é aceitável.
O único momento em que se vê uma cauda assim que pode ser aceitável é quando o cão é filhote. Então fica a dica para quem é criador novo. Às vezes se assusta a cauda levantando, né, acima da linha de dorso. No filhote isso pode acontecer, mas com o passar do tempo depois ela naturalmente baixa e não volta mais a subir acima da linha de dorso. High set, que seria a inserida muito alta. Esse exemplo é alto, mas eu já vi mais alto que isso, né? Tem algumas caudas realmente que são tão em cima que os americanos ou os ingleses costumam dizer que dá para fincar uma bandeira ali. É o que a gente não quer, né? É uma cauda que vai subindo tanto. Também, infelizmente, é um defeito comum na raça. A invertida, que eu falei ali da parte da saúde, né? Ela é uma cauda que eventualmente vai ter que ser operada, vai ser retirada cirurgicamente pelo bem do cão, né? Evidentemente que ele já seria um cão que não poderia participar de exposições no momento que for operada, mas enfim, é uma cauda que a gente não quer, né? Muito pouco saudável. Provavelmente vai ficar ali com alguma coisa vai ter que ser feita uma limpeza diária nessa cauda. Curly, né? Enrolada, mas tem tipos, né? Quer dizer, eu volto a dizer como ali eu falei no dorso, né? Falando em off aqui, claro, para todos. Entre esses defeitos, a enroladinha, né? Ou como se fosse um rabinho de porco ali, é a menos ruim dessas opções até aí. Se a gente pudesse escolher assim, né? A menos ruim. Aqui a última. Se enroscada, nenhuma parte da cauda deve estar acima da base ou raiz. O último aí a foto é praticamente um cão anuro, né? Obviamente também não é ideal. Falando como criador, esquecendo o lado juiz. Cauda é uma coisa muito fácil de se corrigir. Numa geração você já consegue. Se você tiver a sorte de ter um macho, como eu já tive alguns desses, alguns machos reprodutores com uma boa cauda, ele provavelmente vai passar isso adiante para sua prole, para os seus filhotes, mesmo que cruzado com fêmeas sem cauda ou com caudas ruins, pequenas, muito pequenas. Então, isso é o lado positivo, é uma coisa fácil de se corrigir. Aí, o advogado do diabo pergunta, mas por que então não se corrige? Né? Não sei. Por isso que é importante a gente estar sempre enfatizando a importância da cauda, mas também não torná-la um fator de preponderância num julgamento. É isso que eu quero dizer. Né? Premiar, claro, cães com boas caudas, mas lembrar sempre do todo. E, evidentemente, punir o cão com peso justo, né? Um que não tem uma cauda tão boa. Vamos a membros, enquanto a gente vê aí a foto de um belo e saudável e moderno exemplar. Né? Quando a gente fala daquele bulldogão do desenho animado, do cartoon, caricato, que infelizmente até criadores pelo mundo afora, não só no Brasil, né? Isso é um mal que assola o mundo, é igual a Covid. Né? Nenhum país fica fora de ter criadores que acham que o enrugadão é legal. Então é muito triste quando a gente vê aqueles cães com hipertipo. Muitos desses criadores criam também pela questão comercial. Eu não tenho nada contra quem vende filhotes, é claro, acho que faz parte, né? Afinal, como diria um amigo meu, nós somos criadores, não somos colecionadores, mas uma coisa é você vender filhotes, a outra é você focar totalmente no comercial, ou seja, criar cães pouco saudáveis, criar cães super enrugados, porque vão ser filhotinhos fofos, enrugadinhos, como o público quer. Não, nossa função é ensinar ao grande público que aquilo é errado, que aquilo não é fofo, que o pobrezinho, coitado do filhote tem que ser castrado para não passar adiante aquelas características. Eu vou sempre enfatizar isso, porque, como eu disse, é um mal que assola
o mundo inteiro, não só o Brasil, né? Então, criador, iniciante, por favor, ou não iniciante, leia o padrão, estude o padrão, revise o padrão e assista exposições caninas. Hoje, que estamos todos de quarentena, assista exposições pelo mundo, vídeos, aprenda o que é o cão hoje. O Bulldog é um cão, ao meu ver, atlético até, né? Dentro, claro, das suas limitações, mas um cão saudável. Muita gente fala, mas o Bulldog é cheio de problema de saúde, né, Carlos? Não, o Bulldog não é cheio de problema de saúde. Essa imagem que foi criada se deve aos maus criadores, que infelizmente perpetuaram problemas de saúde. E hoje nós todos aqui que estamos reunidos somos embaixadores da raça, sendo nós criadores ou não, para dizer que não, o Bulldog é uma raça saudável. Aliás, nesses 20 anos em que eu estou intimamente ligado com a raça, criando a raça, eu só tenho visto melhora, né? Só tenho visto pistas, exposições com cães mais saudáveis do que há 20 anos atrás, né? Então, isso é um trabalho sério. Agradeço mais uma vez a CBKC, enfim, a FCI, por divulgar isso, a importância do Bulldog. Ele pode sim ser saudável. Estudem os cruzamentos. Uma coisa que eu falo por mim: se eu tenho um cão, por melhor que ele seja, eu já tive cães premiados quando jovens, e depois, quando adultos, eu percebo que eles têm algum problema de saúde, de pelo, eu castro e dou, eu tiro aquele cão da reprodução. Isso é o maior favor que a gente pode fazer para a raça Bulldog. Desculpa até eu sair um pouco aqui do tema, Clarice, mas é porque é um tema que mexe muito comigo. Eu acho assim, não há necessidade das pessoas terem plantéis numerosos, né? Eu tenho poucos cães, eu sei que o João Ricardo, que está aí assistindo, também tem poucos cães. Se a gente falar quantos Bulldogs a gente tem em casa, ninguém acredita. Entendeu? A gente não passa de meia dúzia. E assim foi a minha vida inteira, não é agora. Porque agora a economia do país está ruim, não se vende. Não, desde sempre, eu nunca passei disso. 6, 8 cães no máximo. Eu sei que o João Ricardo também pensa nessa linha. O Diego Coqueiro, não sei se ele está aí ainda na live, Albert, e tantos criadores. Não há necessidade de ter plantéis com 20, 30, 40 cães. Claro que cada um sabe o que pode ter, o seu espaço, mas assim, não há necessidade para se criar bem ter tantos cães. E num universo de 30 cães, é claro que você vai ter cães não tão saudáveis ou não tão dentro do padrão. Então, o que eu posso passar de dica é: tenha menos cães, selecione. Mas esse cão, eu gosto muito dele e tal. Então tá, castra e continua com ele na sua casa, né? Se você não quer se desfazer ou passar para uma outra pessoa. Mas não reproduza cães com problemas de saúde. A raça Bulldog, ela é saudável. Por que ela não parece saudável? Porque a gente entra em grupo de Facebook e vê um show de horrores. Os cães de proprietários são um show de horrores. Sinto dizer isso. Não gostaria de dizer isso. Todos os cães merecem ser amados. Todos os cães têm que ser paparicados, sabe? Mas não podem reproduzir. Poucos cães devem reproduzir. Se o seu cão não vai acrescentar algo para a raça, ele não deve reproduzir. Mas é porque eu quero netinhos. Esquece. Porque a fêmea está no cio. Não cruza. Vamos lá. Anteriores. A frente larga. De novo, remete àquele Bulldog que se acreditava anos atrás, ou alguns ainda acreditam, que é um exagero essa frente tão larga assim, né? Ainda tem gente que, não satisfeito, ainda o handler abre a frente do cão para parecer mais largo, para parecer que tem um peitoral maior. Não, é errado. O cão tem que estar natural,
tem que estar naturalmente em stay. Ontem eu fiz uma postagem no Instagram mostrando um stay de um filhote. Aí comecei a escrever que aquele era um stay correto, muita gente perguntava. Depois eu comecei a ver, não, mas o stay do filhote é idêntico ao do adulto. Ou seja, uma posição natural do cão, né? Uma coisa que acontece muito em exposição, às vezes o handler está tentando botar numa posição pouco natural, o próprio cão se corrige, porque ele não está confortável numa posição que não é natural. Então, a frente larga, não. Frente estreita, já mostramos, não. Frente em lira, absolutamente não. Arqueada também, né? Bowed legs, em inglês, não. E aí, finalmente, a frente normal, que eu disse para vocês aqui antes, em que se vê os posteriores por dentro dos anteriores. Né? É possível ver. Esse aqui está até mostrando um pouquinho ali da grama, não precisava, poderia estar mais como essa pata branca, seria a posição mais correta ainda. Tá? Metacarpos e pés. Os pés corretos. Os carpos altos e dedos compactos. E os pés defeituosos, ou espalhados, e o metacarpo fraco, o metacarpo cedido, outro defeito também, que muitas vezes passa batido para quem não é um especialista ou para quem não está tão atento. No padrão da raça se fala em dedos separados, mas tem que se prestar atenção que o dedo separado que o padrão se refere não é espalhado. É uma coisa muito feia ver um pé assim com os dedos espalhados. O pé de cima, olha a diferença do pé ali com os dedos compactos. É muito mais bonito de se ver. E o metacarpo, então, nem se fala. Às vezes é genético, às vezes tem a ver com manejo. Por isso que a gente também sempre orienta aos criadores, proprietários, a controlarem a alimentação do filhote, especialmente até os 6 meses ali, para não ceder os metacarpos. Um cão muito pesado, o Bulldog já é um cão guloso, né? Já é um cão que não nega uma comida. Então, a gente tem que ser um pouco coração duro e controlar a alimentação do filhote para evitar esse metacarpo cedido. Posteriores. Sickle hock, que seria em formato de foice, errado. Straight stifle, que é aquela traseira reta, né? Muito reta, muito comum, defeito muito comum. E o cão normal. Ele é levemente, até o padrão aqui, olha, vamos falar as palavras do padrão aqui. Espera aqui. Posteriores. Patas redondas, compactas, como já falamos, jarretes, ligeiramente angulados e bem descidos. O que é o bem descidos? Curtos. Então, essa é outra característica também que se vê desde filhote. Quando você observa um filhote, eu sempre sugiro isso, né? É muito importante. Tirar foto do filhote numa mesa, numa rampa, né? Para observação. Se vê muita coisa nas fotos que não se vê no olho nu, né? Então, essa é uma delas. O tamanho do jarrete já se vê desde cedo, né? Quanto mais curtinho ali, você já vê que vai ser um filhote promissor. A única característica que claramente muda de um filhote de 2 meses para um adulto é a linha de dorso, né? No filhote de 2 meses e pouco, o objetivo é que a gente veja um filhote com a linha de dorso reta, tá? Reta. E aos poucos ela vai tomando formas até o roachback que eu me referi antes. Quando se vê um filhote já com uma linha de dorso muito marcada nessa idade, é muito provável que ele, na idade adulta, vai ser um cão selado, ou seja, vai haver um exagero ali nessa linha de dorso. Tá? Então, a única dica aí que eu posso dar em relação a filhote, uma das dicas, né, seria essa, que a gente gosta de ver uma linha de dorso mais reta, né, num filhote de 60 dias, mas já se observa muita coisa. Ainda sobre a foto do filhote, é muito comum a gente falar assim, poxa vida, esse cão adulto ficou assim, eu não esperava, eu guardei ele, eu segurei ele porque ele parecia tão promissor.
Mas se você pega aquela foto dele filhote, você vê que já estava ali o defeito e você que não tinha visto. Então, normalmente, a foto de um filhote com 8 semanas, 10 semanas, ela já mostra alguns detalhes que vão ser potencializados mais à frente, mas você não viu, né? A falha é nossa, nunca do cão. Então, acho que está bem claro aí um posterior forte, né? Um posterior, se não me engano, é a mesma fêmea que nós usamos a foto da linha de dorso. Você vê que ela tem também uma cauda ali bem inserida. Enfim, um ótimo exemplar. Traseiros defeituosos, dedos de pombo, o jarrete de vaca, né? Bem conhecido, quando junta ali o jarrete, e o muito largo, muito afastado, né? O cão vai andar de uma forma totalmente errada. Todos esses, né, vão movimentar errado por não terem a posição correta, que é essa. Acho que está bem claro para todo mundo, né? A angulação. Movimentação. A movimentação é muito difícil de explicar. Então, vamos lá tentar entender por esse diagrama aqui. O estilo e a forma de andar são peculiares. Realmente, o Bulldog é peculiar também nisso. Sua marcha é um movimento lateral, como se arrastasse as articulações soltas, dando o característico roll. Olha aí, outra palavrinha do vocabulário do bulldogueiro, né? O roll, esse rebolado, né? Falando de uma forma assim bem popular, esse rebolado do bulldog. A ação deve, no entanto, ser contida, livre e vigorosa. Enfim, a movimentação de frente do bulldog, o ideal seria ela reta ou levemente para dentro, ou levemente convergente. O padrão permite, né? Mas seria ela reta de frente e a traseira fazendo esse movimento exatamente como está no desenho, né? É um zigue-zague, podemos dizer assim, que faz o roll, que faz esse rebolado tão típico do bulldog. E outra característica que se vê, tem se visto pouco, infelizmente, em pista. Às vezes passa também batido. Claro, o ideal é que tenha um roll, né? É o que a gente busca como criador, né? É muito bonito de ver. Para nós que somos apreciadores da raça, a movimentação do bulldog ela é muito bonita de ver. Acabei de lembrar uma coisa que eu ia falar no início da palestra, então vou falar agora. Entre os muitos mitos sobre a raça, existe uma frase que é totalmente errada, que é totalmente, enfim, é um fake news, como se diria hoje em dia, que tudo que é errado nas outras raças é certo para o bulldog. Isso não existe, tá? Então, se vocês já ouviram essa frase, ela está errada, ela não se aplica. O bulldog não é essa aberração que alguns querem acreditar, né? Vamos voltar a dizer, o bulldog que nós criamos é o bulldog saudável, o bulldog que é um cão peculiar, sim, mas nunca exagerado, nunca bizarro. Palavras como bizarro, diferente, tal, não diferente ainda pode ser, mas bizarro não se aplica ao nosso amado bulldog. Então, derrubando fake news. Podia ser o nome da palestra, né? Na próxima. Então, vocês reparam o roll, a movimentação dele de traseira, que às vezes eu até brinco e falo que é um roll nervoso, né? É isso aí, essa movimentação típica. A frente dele bem reta, se mantém reta, paralela. Como eu disse, poderia até convergir um pouquinho, fechar um pouquinho. É aceitável, é permitido, mas é lindo ver um cão que se movimenta assim, reto de frente e fazendo a movimentação do roll. Outro detalhe interessante, né? As pessoas às vezes não têm ideia. O juiz, quando está vendo, por exemplo, uma movimentação assim de traseira, ele está olhando tanto a traseira como a frente. E quando ele vê agora de frente, como agora, ele está vendo tanto a de frente como a traseira. Por entre as pernas ali, o roll. Pelagem, não vou ler, para não ficar muito cansativo. As cores, né?
vocês vão ver aqui no texto que se fala do tigrado, do vermelho, do branco, fulvo, marrom, marrom claro. Eu acho que é muito importante para a gente que é criador ficar fixado nessa terminologia e sempre quando for registrar uma ninhada usar estas cores, né? As pessoas têm muita tendência a criar cores. Mas o meu mentor falava do baio, do não sei o que, sabe? Não existe. É a terminologia correta. Fulvo, marrom claro, marrom, branco, branco barra tigrado, branco com tigrado. Eu vou mostrar aqui. Eu posso mostrar no final, porque aí a câmera vai para mim. Eu tenho umas esculturas de Bulldog que são muito interessantes, são muito bem feitas, ao meu ver, são muito próximas do ideal. E, por acaso, eu tenho uma de cada cor. Então, é uma forma também, já que o Albert não colocou ali as fotos, a gente mostra na estatueta e, ao mesmo tempo, também mostra alguma coisa de proporções do cão. Mas são essas cores. Tigrados vão ter as variantes, tigrado vermelho, né, que é o Red Brindle, tigrado N tonalidades. Mas vamos usar sempre essa nomenclatura e fugir daquelas nomenclaturas. Porque fulano disse que era tal cor, né? Então, não existe isso. E lá no final, muito importante, as cores fígado, preto com castanho, né? Black and tan, são altamente indesejáveis. Existe uma corrente até que sugere que as raças, que o padrão da raça torne proibido, né? O preto, por exemplo, que é virou meio que uma febre do pessoal do exótico, né? Mas hoje não chega a ser proibido, mas é altamente indesejável, ou seja, mesmo que o cão não seja desqualificado, mas vai ficar lá em último lugar. E esses malucos do exótico, de vez em quando eles testam, já vi botar o cachorro preto em exposição para ver para deixar o juiz até numa saia justa, né? Então são cores que não fazem parte e que não devem ser criadas. Se surgir, ela pode até surgir, porque o preto de fato fez parte lá no início da raça. Nasceu um bulldog preto, castra e doa. Não vai para o Facebook fazer textão e dizer: olha que gracinha, esse aqui ganhou na Mega Sena, nasceu um bulldog preto na minha casa. Não. Muita gente, infelizmente, teve criadores que deixaram de falar comigo tempos atrás, me bloquearam no Facebook, porque eles fizeram justamente isso. Ao invés deles resolverem aquilo ali, castrar e doar para alguém que fosse amar aquele cãozinho, fizeram daquilo um marketing, né? Tudo hoje é marketing. Então, nasce um bulldog de olho azul, o cara posta no Facebook. Para que isso? Sabe? A palestra também tem um pouco desse lado vida real, Clarice, mas assim, é porque a gente vê isso todos os dias e, como amante da raça, fica incomodado, sabe? Tudo vira marketing. O cachorro morreu, vira marketing. Tudo bem, cada pessoa tem o seu jeito de ser. O meu jeito de ser, assim, eu vivo o meu luto. Se um cão meu morre, filhote ou adulto, a gente sabe o quanto que a gente fica devastado, é uma tragédia. Mas eu vivo meu luto, comento eventualmente com pessoas próximas e pronto. Hoje tudo virou marketing, vira rede social, vira novela da rede social. O cão morreu, vira uma coisa, nossa. Eu acho que a gente tem que, o meu ponto de vista, valorizar os cães que estão vivos, valorizar, claro, os nossos cães. Todos os nossos cães são importantes para a gente, independente do padrão da raça, mas não transformar situações como essa, nascer um filhote com uma cor errada, num objeto de marketing. Por isso que tem tantos pilantras, picaretas aí, vendendo um bulldog exótico, mais caro, porque é uma cor raríssima e tal. E o pior é que tem imbecis, né? Desculpa aí a palavra, mas que compram, né? E que pagam caro por um cão fora do padrão. Vamos lá. O peso descrito no padrão: macho 25 quilos, fêmea 23, sendo que há uma pequena permissão aí de uns 2 quilos, mais ou menos.
em relação a esse número, tá? Aí muitos vão dizer, né? Carlos, mas não se vê isso em pista. Dificilmente um macho de 25 quilos é um macho vencedor hoje em pista. Correto. Mas provavelmente vai ser um macho de 27, 28 quilos. Por que o padrão não muda essa diretriz? Porque se ele botar que o macho tem que ser 28 ou 29 quilos, daqui a pouco vai ter gente entrando como dog de 35 quilos em pista. Então, esse mesmo exemplo em relação às fêmeas, né? Por isso, não se deve mexer, são valores, entre aspas, desatualizados, porém, é uma diretriz, o padrão é essa Bíblia que a gente segue, e então o olhar treinado de nós, árbitros, nós criadores, a gente consegue dizer o peso de um cão bastante aproximado sem precisar pesá-lo, né? Então, alguns cães, sim, vão entrar em pista com muito mais que 30 quilos. Isso aí já é uma coisa, né, para ser penalizada, evidentemente. Ou um cão muito leve também seria o outro extremo. Mas a preocupação maior sempre é de não ter cães muito grandes, de achar as pessoas acharem que quanto maior, melhor. Não. Inclusive, tem uma expressão, o João Machado, que tá aí na live, eu acho, pode confirmar, uma expressão dos Estados Unidos que é standard size. O tamanho standard, tamanho padrão. E que é muitas vezes utilizado para isso, para cães, entre aspas, pequenos, mas que você vai ver tem 25, 26 quilos. É um cão padrão. Então, ele tem que ser valorizado. Ah, Carlos, mas um bulldog de 25 quilos, mesmo que ele ganhe a raça, no grupo ninguém vai enxergar ele. Mas deveria ser enxergado. Deveria ser visto como um cão que está no padrão. Chegamos ao último slide, para vocês começarem as perguntas. Eu queria ler essa frase aqui. Essa frase não é minha, eu peguei... tem coisas boas no Facebook. Eu peguei no Facebook de um criador estrangeiro, traduzi para o português, e eu acho que ela fecha bem aí a nossa palestra antes de começar as perguntas. Os melhores juízes e criadores veem cães inteiros e não apenas partes. Lembre-se de que todos os cães ficam aquém do padrão em alguns aspectos, e os cães mais meritórios não estarão livres de falhas, mas terão um forte casamento de tipo e solidez. A soma de todas as partes contribui para a conclusão, e o equilíbrio. É um todo, não perca de vista o todo.